bom dia a todas e a todos, sejam bem-vindas e bem-vindos. Nós vamos dar continuidade hoje à nossa teoria das provas. Numa primeira aula, nós tivemos a oportunidade de desenvolver alguns conceitos gerais aplicáveis a toda a teoria da prova. Na última aula, nós trabalhamos algumas provas em espécie, ressaltando que todos os meios de prova são admitidos em direito, desde que não sejam proibidos pela Constituição ou pela legislação federal, de modo que as provas em espécie que são trabalhadas pelo Código de Processo Penal, elas são meramente exemplificativas. É claro que o Código de Processo Penal, ele nos traz ali uma série de provas mais comuns, né, no foro, aquelas que são utilizadas com mais frequência, mas não exclui a possibilidade de que outros tipos de prova possam ser utilizados, mesmo que não estejam previstos, mesmo que não estejam tipificados pelo Código de Processo Penal. A regra aí é uma liberdade probatória, desde que não haja uma proibição legal quanto a essa utilização, hipótese em que aquele meio poderia ser declarado ilegal ou ilegítimo e excluído do processo. Professor, desculpe interromper o senhor. As últimas aulas que foram ministradas no noturno, no dia 8 de março e no dia 22, não estão disponíveis no Moodle. Não estão disponíveis porque eu ainda não subi, Júlia. Ah, tá. Elas serão subidas assim que for feito o upload, aí eu comunico vocês ali pelo Moodle, tá? E aí vocês terão a oportunidade de assistir às aulas, sem dúvida. Tá bom, obrigada, professor. Nada, imagino. E dando sequência, então, eu ia dizendo que nós tivemos a oportunidade de fazer essa avaliação e hoje nós vamos analisar algumas das últimas provas ali que nós trouxemos e que estão presentes no Código de Processo Penal. Então, eu farei a partir de agora a apresentação do nosso roteiro. Acho que vocês já veem, né? Não? Eu estou vendo aqui sim, prof. Ah, perfeito. Então, às vezes dá um delayzinho para alguém, mas na sequência, se alguém está vendo, todos verão com certeza. Bom, na aula passada, então, nós paramos aqui, falávamos a respeito de testemunhos e perguntas ao ofendido, e eu gostaria de dar sequência com vocês hoje a partir do reconhecimento. Uma prova bastante polêmica, um meio de prova bastante polêmico, na verdade, né? Eu vou explicar para vocês por quê, né? Mas primeiro vejamos do que se trata o reconhecimento. O Código de Processo Penal, como vocês podem observar aqui no nosso roteiro, ele prevê dois tipos de reconhecimento. O reconhecimento de pessoas e o reconhecimento de coisas, né? Então, claramente já é autoexplicativo, né? Reconhecer pessoas que interessem ao processo, e aqui no caso a pessoa que deve ser reconhecida, ela diz respeito ao réu, né? Ao investigado. Aqui nós podemos utilizar várias terminologias. O investigado, se nós estivermos na fase do inquérito policial, na fase inicial do inquérito policial, nós podemos utilizar a palavra indiciado, se nós já tivermos um investigado que esteja nesta condição, nós falamos disso no inquérito policial, ou podemos falar de um réu ou um acusado quando nós já estivermos no trâmite de uma ação penal, pendente de uma denúncia, né? Ou mesmo de uma queixa-crime, aí nós falaríamos em querelado. Então, essa pessoa ela deve ser reconhecida porque ela é o objeto principal de uma ação penal, é o objeto principal de uma investigação. E esse reconhecimento ele diz respeito a uma autoria delitiva. Nós queremos reconhecer esse sujeito
que pode ser o autor do fato, porque nós queremos determinar a autoria, nós queremos definir quem foi o autor de um fato onde já há provas no processo a respeito da sua existência. Né? A existência. Aliás, esse aspecto é um aspecto que eu gosto de ressaltar muito, né? E eu conversava com alguns alunos que ficaram depois da aula, no último encontro, dizendo que existe uma ordem probatória muito clara, né? E que nós temos que observar. Eu já falei isso, mas eu vou voltar a essa questão. A primeira coisa a ser provada num processo é a existência do crime, é a existência do fato. Essa é a primeira questão. Então, quando a gente fala em corpo de delito, exame, materialidade, nós estamos falando de demonstrar que um fato existiu no mundo. Essa é a primeira questão. É por isso que a materialidade ela tem essa importância, né? Porque ela se refere à existência de um fato no mundo. Uma vez que o fato já está provado no mundo, agora é que eu vou me perguntar a respeito da autoria do fato. Tudo bem, existe um fato possivelmente criminoso. Quem é o seu autor? Quem o praticou? Essa é a segunda prova a ser produzida nos autos. Uma vez que nós já temos um fato possivelmente criminoso, com aparência de criminoso, e nós já temos um autor, agora que nós vamos partir para aqueles elementos da teoria do crime, a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade. Vejam, então aí eu tenho um fato existente no mundo, com a autoria certa, e agora eu preciso me perguntar, esse fato é típico? Para isso tem que ter prova da tipicidade. Uma vez que está provada a tipicidade, eu me pergunto, existe prova da antijuridicidade? E eu parto para essa prova. E por último, a culpabilidade. Vejam, essa ordem ela tem que ser obedecida, porque ela é uma ordem lógica. É uma ordem lógica. Se eu não obedeço essa ordem, eu posso estar sendo contraditório nas minhas afirmações, nos meus argumentos defensivos, e posso também estar sendo contraditório na minha produção probatória. Eu não vou debater legítima defesa se ainda não foi provado nos autos a materialidade, se ainda não foi provada a autoria. Não cabe debater isso. Não cabe. Vejam, senão vocês vão fazer uma mistureba, não tem como fazer isso. Então, eu tenho que seguir esta ordem. Então, quando eu estou falando aqui de reconhecimento, eu estou partindo do pressuposto de que já há prova do corpo de delito, né? Já há aí uma prova da materialidade, o fato já está demonstrado, minimamente, pelo menos. E o reconhecimento, ele diz respeito aqui, o reconhecimento de pessoas, ele diz respeito a essa produção da prova da autoria, que é um segundo momento. Claro, o Código de Processo Penal, ele prevê também o reconhecimento de coisas, né? Aqui sim nós estaríamos mais próximos ao corpo de delito. Né? E por quê? Porque o reconhecimento aqui, ele diz respeito não a pessoas, ele diz respeito a objetos, ele diz respeito a instrumentos do crime, ele diz respeito a coisas físicas que possam constituir a prova do crime. Então eu reconheço a arma do crime, eu reconheço a coisa furtada, eu reconheço coisas que se relacionam com a prática criminosa. Perfeito? Esse reconhecimento, o Código de Processo Penal admite um reconhecimento formal e um reconhecimento informal. O reconhecimento ele é considerado informal quando, por exemplo, ele é realizado numa audiência, né? Fazendo parte integrante do depoimento. Uma testemunha ou o ofendido estão prestando o seu depoimento e o magistrado pergunta a essa testemunha ou ao ofendido: você reconhece o réu que está aqui presente nessa sala de audiência? Ou você reconhece como sendo o praticante da conduta delituosa alguém que está presente nesta sala de audiência? E a testemunha ou o ofendido apontam uma pessoa. Olha, eu reconheço como sendo
o sujeito que praticou o delito é aquela pessoa, e aponta. Não é? Ou, dados certos instrumentos presentes na audiência, você reconhece a arma do crime aqui presente, ou o objeto furtado? Sim, reconheço, é esse aqui. Então, vejam, é informal no sentido de que não é realizado um procedimento próprio de reconhecimento. Ele já está sendo realizado no bojo de um depoimento. Tá? É nesse aspecto que ele é informal. Formal, quando ele segue um procedimento próprio, ou seja, quando é realizado um ato jurídico, processual penal, específico para o reconhecimento. Não está sendo feito no bojo de um depoimento. E aí os artigos 226 a 228 do Código de Processo Penal trazem ali alguns elementos para tentar conferir aí um grau de, digamos, é duro, né? Vocês acham que às vezes eu fico fazendo críticas demais, né? Mas é difícil não constatar que às vezes o Código de Processo Penal ele tenta dar uma aparência de cientificidade para as coisas, né? E nem sempre consegue, né? Você dá é aquela história de que se dizia da mulher de César, né? Não precisa ser honesta, precisa aparentar ser honesta, né? É o velho ditado que se dizia desde a Roma Antiga. Então, digamos que aqui nós estamos falando um pouco disso, né, com a prova processual penal. Às vezes ela não precisa ser honesta, ela precisa parecer ser honesta. Então, o Código de Processo Penal ele cria alguns procedimentos para tentar dar uma seriedade para o ato, né? Mas nem sempre isso vai garantir a cientificidade do ato, né? Vai garantir que o ato seja revestido de certeza, claro. Mas vejam só, o artigo 226, o que ele diz. Quando houver necessidade de fazer, aqui um erro de português, né? Quando houver necessidade de se fazer o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á da seguinte forma. A pessoa que tiver de fazer o reconhecimento, né, aquele que reconhece, será convidado a descrever a pessoa que deva ser reconhecida. Primeira coisa, né? Estou dizendo que eu fui furtado. Quais são as características físicas daquele sujeito que teria praticado o delito, né? 2. A pessoa cujo reconhecimento se pretender, né, o reconhecido, será colocado, se possível, ao lado de outros que com ela tiverem alguma semelhança, né? Convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. Aqui se diz que se cometem os maiores absurdos, né? Porque da maneira que você monta o paredão de reconhecimento, ele pode induzir o sujeito que reconhece a apontar certas pessoas, né? Infelizmente, num país como o nosso, que foi marcado por 400 anos de escravidão, altamente seletivo, né, com um aparelho criminalizador altamente seletivo de negros e pobres, né, por razões históricas, sociológicas e políticas que a criminologia crítica aponta a todo momento, você tem situações, você coloca um homem negro no meio de homens brancos para ser reconhecidos e assim, pode parecer que isso é absurdo, mas isso acontece. De modo que toda a carga social de preconceitos, de pré-compreensões, acaba induzindo muitas vezes a um reconhecimento que pode não corresponder à verdade dos fatos, né? Então, vejam, né? Nós precisamos tentar aqui, inclusive, e vocês, advogados e advogadas, têm o direito de contestar esse ato, a legitimidade desse ato, a cientificidade desse ato a todo momento. Então, acabamos aí, muitas vezes, criando situações onde, né, esse reconhecimento pode induzir a um reconhecimento falho, a um reconhecimento duvidoso, por causa de preconceitos que marcam a nossa sociedade, que marcam todos nós. Nós nascemos e crescemos em sociedades altamente preconceituosas e seletivas, e não adianta querer dizer que nós não somos marcados por essas características, né? Somos, e precisamos reconhecer
essa carga que existe. Bom, sigamos adiante. Se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, né, aquele que reconhece, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela. É uma situação que já está bem remediada, né? Você pode colocar atrás de um espelho falso, um vidro com filme, um pequeno buraco na parede por onde o reconhecente pode tentar reconhecer as pessoas que ali estão colocadas. Na verdade, esse é um procedimento que deve ser adotado praticamente sempre, né, de modo a evitar a intimidação e evitar aí que mais uma influência psicológica acabe, né, a mais, além das que já existem, que mais uma influência ou uma intimidação psicológica se coloque para aquele que reconhece. Evidentemente, desse ato, que, como vocês podem observar, não tem nada de científico, né? Deste ato de reconhecimento será lavrado um auto pormenorizado. Né? Afinal de contas, os atos procedimentais no processo penal eles devem ser documentados. Será subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por testemunha e por duas testemunhas presenciais. Né? É um mínimo aqui para que você documente o ato e ele possa constar do procedimento. O disposto no número 3 deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento. Né? Então, aqui nesse caso, veja, é para evitar surpresa, né? Aquela surpresa de você criar uma situação, inclusive, de captura psicológica, por exemplo, dos jurados. Né? Se várias forem as pessoas chamadas a efetuar o reconhecimento de pessoa ou de objeto, cada uma fará a prova em separado, evitando-se qualquer comunicação entre elas, exatamente para que a gente possa aí evitar o efeito manada, o efeito rebanho, o efeito da massa, né? Que já é reconhecido pela psicologia há muito tempo. Né? Nós agimos de uma maneira individualmente, agimos de outra maneira na massa, agimos de outra maneira coletivamente. E, evidentemente, um reconhecimento coletivo, ele, sem sombra de dúvida, teria impactos de influência, né, perante os demais sujeitos dados ao reconhecimento. Portanto, nós precisamos observar esse elemento. Eu até trago aqui para vocês uma velha frase que é atribuída ao jurista italiano Giannuzio Bentini, não é? Que dizia que a chiamata di Corel e o riconoscimento sono le braccia della croce sulla quale si inchioda l'innocenza. A chamada de Corel e o reconhecimento são os braços da cruz sobre os quais se crucifica a inocência. Não é? A chamada de Corel, ela não é propriamente uma prova. Né? Não é propriamente uma prova. A chamada de Corel é quando um réu, ele aponta como culpado outro réu. Não é? É uma forma de defesa. Nós já falamos aqui na aula passada, inclusive, o direito ao silêncio. O direito ao silêncio, ele engloba o direito a mentir, não apenas o direito ao silêncio. O direito ao silêncio e o direito da ampla defesa, ele engloba a mentira. O réu está livre para mentir, inclusive. E eu dizia aqui na aula passada, nós não estamos fazendo uma apologia da mentira no processo penal, e eu sou contrário a isso. Mas o fato é que, legalmente falando, está dado ao réu, né, a possibilidade, inclusive, de mentir, a possibilidade, inclusive, de atribuir o fato a outra pessoa, mesmo sabendo essa pessoa inocente, está dado a ele esse poder. Né? Então nós chamamos essa circunstância de chamada de Corel. Tanto a chamada de Corel quanto o reconhecimento,
né? São formas de prova ou de defesa que são reconhecidamente indutoras de circunstâncias falseadas dentro do processo penal. Historicamente. Vocês vão encontrar isso em Malatesta, que é um dos grandes clássicos da teoria das provas, vão encontrar isso em Malatesta, italiano, né? Mittermeier, alemão, né? Outro clássico da prova que também falava a respeito disso. Ou seja, vocês vão encontrar um conjunto histórico de doutrinadores, de pensadores, que apontam essas provas extremamente falhas, indutoras de falsidades dentro do processo penal, que induzem ao erro judiciário. E essa chamada de corréu, não é, que hoje é muito aplicada no sistema processual penal brasileiro através da delação premiada. A delação premiada, ela é uma chamada de corréu, não é, para me livrar de uma situação. Eu faço de uma situação jurídica uma captis diminutio, né, de uma situação jurídica em que eu posso ser aí, sancionado, eu fecho um acordo, um ato contratual com o Ministério Público ou com o delegado de polícia, delatando possíveis parceiros da organização criminosa, e com isso obtendo vantagens pessoais, vantagens jurídicas pessoais, me colocando muitas vezes de fora desse jogo, né, e o Ministério Público, o delegado, partem, né, em direção ao delatado. Então, é um modelo de reconhecimento, aliás, de chamada de corréu, né, chamada de corréu, que há muito tempo é, digamos, criticada, né, há séculos, na verdade, há séculos, é criticada pela doutrina e que agora, no nosso ordenamento jurídico, acaba recebendo aí ares de uma verdadeira solução pelo viés punitivista para os problemas da criminalidade, né? E vem gerando aí distorções muito fortes que eu acabei apontando de uma maneira mais aprofundada no meu artigo Ab Denuncio Satanae, né? Acho que vocês já tiveram oportunidade de dar uma olhada nele. Para quem quiser, para quem se interessa por essa temática das delações premiadas, ali eu faço um estudo mais pormenorizado dessa modalidade de chamada de corréu. Portanto, tenhamos claro, né, o reconhecimento, o reconhecimento ele é tão falho quanto é o testemunho. E por quê? Porque, evidentemente, ele demanda uma posição subjetiva de alguém que está, geralmente, num estado ou de desatenção ou num estado de atenção hipertrofiada. Não é? Tanto a desatenção quanto a atenção hipertrofiada, daquele que, por exemplo, é impactado pela cena criminosa e que, portanto, é tomado por profunda paixão, é tomado por profunda angústia, é tomado por uma violenta emoção, tanto um quanto o outro possuem aí percepções deturpadas dos fatos. Evidente. Então, os mesmos problemas que nós apontamos na prova testemunhal, nós podemos apontar também no reconhecimento, né? A passagem do tempo, a idade da pessoa que percebe, né, os seus próprios preconceitos pessoais anteriores, estados de saúde, estados de atenção, ou seja, muitos são os fatores que podem levar um sujeito a reconhecer outro como sendo o autor do crime, em não sendo. E aí, a literatura a respeito dos erros judiciais, ela é bastante longa a apontar casos, né? Casos onde houve erro judiciário derivado ou da prova testemunhal falha ou do reconhecimento falho, e que induzem o juiz, seja esse juiz o juiz togado, ou seja esse juiz o juiz leigo, né, os jurados no tribunal do júri, a julgar de uma determinada maneira que não corresponde à verdade dos fatos. No processo, a coisa fica bonita, né? O sujeito tem certeza
Não, dado aqui o que está dentro do processo, eu tenho certeza, está certo aqui. Mas nem sempre a certeza processual ela corresponde, né, à efetividade do que aconteceu no mundo. É por isso que sempre se procurou a verdade real. Hoje a gente diz, olha, infelizmente nem a verdade real é possível, né? A certeza é o que a gente pode contar, né? Também a certeza é falha, mas é o que a gente pode contar dentro do processo. Outro procedimento que o Código de Processo Penal tenta dar revestir com uma característica de cientificidade é a cariação, né? A cariação, ela parece ser mais... ela acaba ficando mais caricatural ainda que o reconhecimento, né? E eu falo isso com base na minha experiência profissional, né? Porque eu, particularmente, nunca vi uma cariação dar certo. Nunca vi, né? Eu já participei, como advogado, de muitas acariações e já tive a oportunidade de avaliar autos de acariação em muitos processos criminais. E eu nunca vi uma cariação na minha vida, infelizmente, tá? Infelizmente, que se revestisse de um resultado, que produzisse um resultado que você dissesse, nossa, nesse processo a cariação foi determinante. Claro, eu não analisei todos os processos do mundo e posso estar falando aqui com base em uma pequena amostragem, né? E vocês podem dizer, não, eu conheço processos onde a cariação foi extremamente positiva, né? Perfeito. Nós temos que admitir as nossas limitações. Mas pelo menos nessa pequena amostragem de processos que eu pude observar na minha vida profissional, eu nunca percebi uma cariação que tivesse um poder de gerar um resultado mais efetivo, né? Mas o Código de Processo Penal tenta conferir aí um caráter mais científico também a esse ato, né? Vejam vocês, o que é a cariação, afinal de contas, né? É simplesmente confrontar duas pessoas, né, que prestaram declarações divergentes no processo, né? Tendo a crença de que confrontando essas pessoas dentro do processo, nós vamos conseguir aí resolver contradições nos seus depoimentos. Nós vamos conseguir aí com isso fazer com que elas que elas possam desdizer aquilo que disseram e que porventura pudessem estar aí falseando. Claro, vejam, pode ser que se há honestidade por parte das pessoas acariadas, no sentido de que talvez elas possam estar tendo algumas pequenas divergências a respeito de um fato, pode ser que a cariação fizesse com que algumas coisas ficassem esclarecidas e elas pudessem aí complementar o depoimento no sentido de construir uma versão mais refinada sobre o fato. É diferente do sujeito que dolosamente está omitindo um fato, dolosamente está mentindo, porque esse não vai mudar o seu depoimento, né? Ele vai manter a mentira, vai manter a omissão, vai falar, não tenho nada a dizer, né? E, portanto, ele não alteraria o fato. Mas não se pode deixar de mencionar que, mesmo nessa hipótese da honestidade, nós somos muito influenciáveis pela opinião do outro, né? Somos influenciáveis pela opinião do outro. Aí uma questão que é essa influência que o outro exerce no meu pensamento. Eu estou tentando procurar aqui a palavra correta, mas não está me vindo. Sugestão. Exato, a palavra sugestão, a sugestionabilidade. Então, quando há honestidade, nós somos sugestionáveis pelo que o outro diz. Então, pode ser que na cariação eu acabe mudando o meu depoimento muito mais pela sugestão que o outro exerce no meu pensamento do que por qualquer outra situação. Portanto, é muito difícil que uma cariação ela acabe produzindo os resultados que dela se espera, desse confronto, né? Ademais, a cariação ela precisaria ser realizada
por profissionais com um mínimo conhecimento de psicologia dos testemunhos, né? Se ela é realizada por um delegado ou por um juiz de direito que não domina técnicas mínimas de psicologia dos depoimentos, a tendência é que ela acabe sendo apenas um ato formal, né? Ou seja, a acariação ela precisa ser bem conduzida por um juiz, por um delegado, ou por um psicólogo, ou por alguém, não é, que tivesse o conhecimento em psicologia dos depoimentos para tentar extrair alguma coisa dela. Senão acaba virando um ato meramente formal, um ato sem resultados. Vocês estão falando, poxa, o professor Matheus está detonando a cariação, né? Bom, o fato é que ela existe, ela está colocada como um meio de prova, não é uma prova, é um meio de prova, um meio de obter uma prova, né, no nosso Código de Processo Penal, mas eu não poderia deixar de mencionar esses problemas que ela apresenta. Então vejam vocês, o 229. A acariação será admitida entre acusados, primeiramente, 2 réus sendo acariados, entre réu e testemunha, entre o réu e a testemunha. Então vocês imaginem, ou entre testemunhas, né? Vamos pegar aqui os exemplos, né? Entre acusados, né? Em geral, um acusado, para se desvencilhar da sua culpa, joga a culpa no outro, né? Então aí você faz uma acariação entre os acusados, e aí um fala, não, foi você, foi você. Entre o acusado e a testemunha, aí vem toda aquela carga da intimidação que nós mencionamos, né? A testemunha, ela tenta de todas as formas nem comparecer ao processo, porque é um constrangimento ficar de frente ao acusado. Entre testemunhas seria essa situação que eu mencionei para vocês, né, da possível sugestionabilidade de uma sobre a outra. Existe um filme clássico muito bonito, né, que é Os 12 Homens e uma Sentença, vocês já devem ter assistido, um filme norte-americano, onde no tribunal do júri de modelo norte-americano, é permitido que os jurados eles façam debates entre si, né? Isso não acontece no tribunal do júri brasileiro. Na sala secreta, os nossos jurados eles apenas votam, né? Eles votam os quesitos que são apresentados pelo magistrado. Eles não podem debater entre si. Mas no júri norte-americano tem essa possibilidade dos jurados eles debaterem entre si e tentarem construir um consenso, né? E aí a sugestionabilidade ela fica muito forte, né? Ela aparece de uma maneira bem forte e é demonstrada nesse filme, vale muito a pena que vocês assistam. É um filme muito bonito. Entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida, e a vítima, né? Que também é uma pessoa interessada, que também é uma pessoa que ninguém é isento no processo penal, né? Ou entre os ofendidos, entre as vítimas. Ou seja, a acariação ela está dada de forma extremamente ampla entre as pessoas que participam dentro do processo penal, sempre que elas divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias relevantes. Existiu uma divergência, existiu aí uma contradição, as pessoas podem ser acariadas. Os acariados serão reperguntados para que expliquem os pontos da divergência, reduzindo-se a termo o ato de acariação. Eu já vi muitas acariações, né, onde o delegado pergunta, olha, você falou tal coisa e você falou tal coisa, o que vocês têm a dizer? E o acariado diz simplesmente, mantenha o meu depoimento anterior. Ou seja, já bloqueou qualquer possibilidade, né, de uma acariação bem feita, né? Isso me fez lembrar agora também, eu acho até que eu não trouxe aqui para vocês, né, uma outra forma de... porque essa forma ela não está... vejam, que é uma forma muito interessante e muito utilizada, que é a reconstituição do crime. A reconstituição do crime. Vejam, na reconstituição do crime,
eu acho muito bacana isso. Na reconstituição do crime, parte-se da crença de que a reconstituição é capaz de esclarecer certos pontos duvidosos do processo. Em alguns casos, ela funciona. Eu agora tenho um júri que marcado para este ano, não é? Onde foi muito interessante, não é? Muito interessante, onde mesmo eu não havia me convencido a princípio da história que havia sido contada pelo meu cliente, não é? Pela pessoa que eu defenderia no tribunal do júri. Mas realizada a reconstituição do crime por peritos do IGP, né, e não foi uma vez, foram 2 vezes, né, de uma maneira reiterada, esses reconhecimentos demonstraram uma fineza entre o local do crime, o que as testemunhas disseram, o que o réu disse, de uma maneira que os próprios peritos acabaram opinando pela total justeza da afirmação do réu no processo, com tudo que as testemunhas disseram, com o local do crime, de modo que eu mesmo depois acabei sendo convencido do contrário, né? Embora eu tivesse uma certa desconfiança no início, eu acabei sendo pressionado pelas provas dos autos, no sentido de que realmente havia ali uma convergência. Mas na questão na questão da reconstituição do crime, eu gostaria de mencionar para vocês que vigora no direito constitucional brasileiro o princípio do nemo tenetur sede tegere. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, um acusado, ele tem sim o direito a se negar a reconstituição do crime. Não, eu não quero participar da reconstituição. Veja, é um direito que cabe ao acusado. Não, eu tenho certeza do que eu estou falando, que eu pratiquei o fato em legítima defesa e eu quero participar da reconstituição do crime para esclarecer. Perfeito. Se há voluntariedade no ato, está superada a questão do nemo tenetur sede tegere. Mas poderá esse sujeito se negar à reconstituição do fato criminoso. Perfeito. Aí, evidentemente, para vocês, futuros advogados e futuras advogadas, fica o convite à sensibilidade, não é? Com as suas sensibilidades, analisarem, caso a caso, se vocês darão um aval ou não a essa reconstituição do crime. Perfeito? Não existe aí regra universal, né? Existe a sensibilidade do sujeito que defende, né, para poder fazer as adaptações necessárias. Mas voltando aqui, então eu fiz um parênteses aqui sobre a cariação, né? E fiz um parêntese por quê? Fiz um parêntese porque também em matéria de acariação, o acusado, ele pode se negar a essa acariação. Veja, a testemunha não pode se negar à cariação. E por quê? Porque para a testemunha, a acariação é um novo depoimento. É uma forma de novo depoimento. Então a testemunha chamada a ser acariada, ela não pode dizer, vou me negar à acariação, não quero dela participar. Ela poderá estar cometendo crime de falso testemunho. Eu quero lembrar a vocês que o falso testemunho não é apenas a mentira, não é apenas falsear a verdade, é também omitir a verdade, é negar a verdade. Os 3 verbos nucleares do tipo do crime de falso testemunho é falsear a verdade, aquele ato pelo qual eu sei a verdade e eu minto a respeito da verdade, eu falseio a verdade, é omitir a verdade, vejam, é extrair dela alguns elementos que não me interessam falar, não é? Deixar algumas coisas omitidas, omitir alguns fatos, ou negar a verdade.
eu sei, mas eu digo que não sei. Ah, não sei nada, não sei de nada, não sei do que você está falando. Mas como prova isso? Aí é outra questão. Né? Aí é a prova que vai ser produzida contra o sujeito lá nos autos do crime de falso testemunho. Mas o fato é que os 3 verbos nucleares do tipo do falso testemunho são esses. Né? Então, a testemunha chamada a uma nova cariação, ela não pode se negar a isso, porque ela poderia estar praticando, né, o crime de falso testemunho na modalidade de omissão ou de negação da verdade. Mas o acusado, chamado a uma cariação, ele pode se valer do nemo tenetur sedete, e é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Eu vou me valer do meu direito ao silêncio. Não sou obrigado a ser acariado. Assim como acontece na reconstituição do crime. Se ele voluntariamente aderir ao ato, não há qualquer tipo de problema, não há qualquer tipo de nulidade. Mas se ele também não quiser participar, ele não pode ser obrigado a isso, tá? Ou induzido a isso por fraude, ou por violência, né? Se ausente alguma testemunha, cujas declarações diverjam das de outra, que esteja presente, a estas se darão a conhecer os pontos da divergência, não é? Aí no caso da falta de outra, consignando-se no auto que explicar ou observar. Se subsistir a discordância, expedir-se-á precatória à autoridade do lugar onde resida a testemunha ausente, transcrevendo-se as declarações desta e as da testemunha presente, nos pontos em que divergirem, bem como o texto do referido auto, a fim de que se complete a diligência, ouvindo-se a testemunha ausente pela mesma forma estabelecida para presente. Essa diligência só se realizará quando não importe demora prejudicial ao processo e o juiz a entenda conveniente. É aquilo que eu dizia, né? Já é difícil de você conseguir uma cariação bem feita presencialmente. Agora imaginem com uma testemunha ausente no sentido de não presente corporalmente, né, no ato, né, onde você possa fazer a cariação presencialmente. De modo que você tenha que fazer por carta precatória. Jesus, né? Tende a não dar em nada, né? Primeiramente porque aí eu vou ter 2 juízes fazendo 2 acariações, não posso contar com a boa vontade ou com o conhecimento aprofundado dos autos por parte daquele que faz, que conduz o ato de acariação, para que ele possa aí fazer as perguntas certas no momento certo, observar as reações da testemunha, né? Uma outra testemunha que está respondendo não a uma pessoa presencialmente, não é? Que não está sendo confrontada presencialmente, mas está sendo confrontada apenas por uma carta precatória, por um depoimento prestado por escrito. Ou seja, é possível, está presente no Código de Processo Penal. Mas, como vocês podem observar, um elemento de prova aí bastante defeituoso. É como eu mencionei no início dessa aula. Nós estamos falando aqui de meios de prova que o Código de Processo Penal tenta conferir um caráter de cientificidade, mas que tem muita dificuldade para isso. Não descarto que esses meios de prova devam e possam ser utilizados, mas fiquemos atentos, porque a teoria da prova nos demonstra que eles são meios muito falhos. É aquilo que eu mencionava na aula passada, que eu mesmo, Matheus, quando escrevo os meus artigos, eu já não falo mais em prova, eu falo em evidências, né? Evidências. Porque prova, chamar isso de prova é muito forte, né? Prova, para mim, é algo no sentido forte do termo. Prova é aquilo que demonstra um fato. E da minha experiência profissional, eu percebo que prova no sentido forte, poucas são. Poucas são. O que geralmente eu tenho nos autos são evidências, né, que seria prova no sentido fraco do termo. Né. Eu vou voltar a essa questão daqui a pouquinho. Bom, documentos. Prof, Pois não, quem fala? é a Bianca. Antes só de tu passar para o próximo ponto, só queria confirmar uma coisa. Pois não, Bianca? Tanto o juiz quanto as partes, elas podem requerer a cariação, né? Sem dúvida, sem dúvida. É como eu mencionei, né, Bianca? Quando surge essa pergunta,
eu sempre volto à questão de que o juiz ele tem poder de produção probatória no processo penal brasileiro, né? Amplamente, amplamente. O juiz ele é o sujeito mais poderoso em matéria de provas no processo penal brasileiro, que é exatamente o que caracteriza o processo inquisitorial. Vocês vão falar, poxa, o professor Matheus sempre volta a essa questão, sempre fala disso. É porque ela é importante, é porque ela é a questão mais importante hoje no debate entre processo inquisitório e acusatório. O juiz não deveria fazê-lo, não deveria fazê-lo. Porque o juiz, quando ele determina uma cariação, é claro que ele está induzindo uma prova dentro dos autos. Veja, nós dizemos que o ônus da prova, Bianca, o ônus da prova é do acusador no processo penal. O ônus da prova é de quem acusa. O réu, ele não tem qualquer ônus de provar nada, porque ele já é inocente. Ele está em estado de inocência, ele não tem que provar nada. Se todo o ônus é da acusação, quando o juiz ele determina uma prova, ele está dando um auxílio para quem? Está dando um auxílio para quem tem que produzir prova. E quem tem que produzir prova é o Ministério Público. Então, inconscientemente, digamos assim, eu não estou falando de dolo, tá? Não estou falando de má fé. Inconscientemente, o juiz está ajudando o Ministério Público, está ajudando a acusação. Inconscientemente. Perfeito? Então, o juiz não deveria entrar nessas questões. O juiz deveria ser apenas o observador da prova. Lembre-se da metáfora que eu sempre uso do juiz dentro da redoma de vidro. Na redoma de vidro eu posso tudo ver. Né? É o Big Brother, eu vejo tudo. O Big Brother do George Orwell, né? Não da Rede Globo. Tá? Eu tudo vejo, mas eu nada manipulo. Eu não tenho poder de manipular nada. Então o juiz pode fazê-lo. E, evidentemente, as partes têm todo o direito a solicitar do magistrado que defira. Não é? Num processo acusatório, as partes elas teriam aí o poder de produzir essa prova e o juiz ele deveria observá-lo, ver o que dá. São modelos que nós temos aí de organização da gestão. Veja, é por isso que eu digo, a questão principal entre o processo inquisitório e o acusatório é quem gere a prova, quem gerencia a prova. No processo inquisitório, o juiz gerencia a prova. No processo acusatório, quem gerencia a prova são as partes. As partes. O juiz não gerencia, o juiz apenas observa. São coisas muito diferentes. Tá? Bem diferentes. Bom, voltando aqui à questão dos documentos. Eu gostaria de mencionar algumas questões aqui que são as mais importantes. Primeiramente, eu não vou entrar em detalhes a respeito dos documentos aqui com vocês, porque tudo que vocês viram até agora a respeito de documentos no direito penal, vocês já estudaram em direito penal as falsidades documentais. Já estudaram lá a falsidade material, em documento público e particular, já estudaram a falsidade ideológica, né? E em processo civil já estudaram documentos. Então, assim, vocês já viram muito falar de documentos. Então, eu não vou voltar aqui a questões que já foram amplamente trabalhadas em outras disciplinas. Eu quero mencionar aqui 2 ou 3 questões que eu acho que são importantes, tá? Em matéria de documentos no processo penal. Tá? Primeiramente, documento no processo penal é qualquer objeto ou coisa que possa nos trazer que possa ser suporte de uma linguagem simbólica. Qualquer objeto ou coisa que possa ser suporte de uma linguagem simbólica. O que é uma linguagem simbólica? É a característica humana da linguagem. Né? A linguagem ela pode ser uma linguagem falada, pode ser uma linguagem expressa, pode ser por sinais. É uma forma de transmissão do pensamento. E que possa, evidentemente, ter uma relevância penal. Não é? Uma relevância penal. Qualquer
forma de expressão do pensamento que possa ter relevância penal pode ser utilizado como documento. Então eu brinco, pode ser uma lápide de cemitério? Uma lápide de cemitério é um documento. Não tenho dúvida disso. Ah, mas está na pedra, pouco importa. Os homens antigos escreviam na pedra, não é? Depois em papiros, em madeira. Hoje na minha época se usava o papel, hoje na época de vocês é tudo virtual. Então, desde a pedra, passando pelo papiro, passando pelo papel e chegando ao virtual, nós estamos falando de documentos, de formas de transmissão do pensamento, formas simbólicas de transmissão do pensamento. E formas simbólicas de transmissão do pensamento que sejam capazes que tenham relevância penal, relevância para um processo criminal. Se elas não são relevantes, elas não devem ser juntadas. Mas se elas têm algum tipo de relevância para provar algum fato, então elas podem e devem ser juntadas ao processo. Então eu falo aí documentos, a fotografia, gravações magnéticas, dados de computador, claro, tudo isso é documento. Uma fotografia é um documento. Né? Quando nós falamos em documento, duas questões devem ser mencionadas, tá? E que fazem parte aí da natureza do documento. A autenticidade e a veracidade. Isso vocês já entendem, porque já fizeram direito penal lá, falsidades documentais. Eu digo que um documento é autêntico quando eu me refiro ao seu suporte material, aos seus elementos de autenticidade. Eu digo que um documento é veraz quando eu me refiro ao conteúdo ideativo ou ideológico do documento. São coisas totalmente diferentes. Então vejam, se eu tenho um documento rasurado, um papel, uma escritura pública rasurada, ele perdeu a autenticidade. Se eu tenho uma escritura pública feita sobre papel falso, o timbre falso do cartório, eu tenho um problema de autenticidade. Se eu tenho uma assinatura falsa no documento, eu tenho um problema de autenticidade. Vejam, tudo que se refere ao suporte material do documento diz respeito à autenticidade, e se eu tenho um problema dessa ordem, eu digo que o documento é inautêntico. Não que ele não é veraz. Pode ser que o conteúdo ideativo seja veraz, mas o documento não é autêntico. Por outro lado, quando eu falo em veracidade, acontece o inverso. Eu posso ter um documento materialmente autêntico, mas não veraz. Ou seja, as ideias que estão colocadas no documento não correspondem à realidade dos fatos. Isso pode acontecer? Claro. Eu posso comparecer num cartório, perante o tabelião público, e fazer uma declaração falsa, e pedir que ele faça uma ata notarial. Essa ata notarial, ela é perfeita em termos de autenticidade. Perfeita. Eu tenho ali o tabelião autorizado pelo Estado a fazer atas públicas, eu faço uma declaração falsa perante ele, ele não tem obrigação ali, a não ser que haja uma desconfiança muito flagrante, ele não tem obrigação de saber que eu estou mentindo. Ele coloca no papel timbrado do cartório, ou assina, carimba, autentica. Então eu tenho um documento autêntico, mas não veraz. As ideias que ali estão colocadas não correspondem aos fatos. Então falta veracidade. Então nós dizemos que um documento, para ele ser perfeito, ele tem que ser autêntico e tem que ser veraz. Ele tem que ter autenticidade material e veracidade ideológica ou ideativa. Não é? Claro que eu só estou aqui rememorando com vocês fatos que vocês já viram em direito penal, né? Mas é sempre importante mencionar isso. Então é claro que a autenticidade e a veracidade são elementos importantes para que um documento possa fazer prova dentro do processo penal. Ok? Isso é uma questão básica. A questão que eu acho que é mais importante em termos processuais, quando eu falo em documento, é aquilo que está descrito no artigo 231 do Código de Processo Penal. Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo. Isso aqui é que é importante para a gente. É o momento da produção dos documentos dentro do processo penal.
Vejam, e aqui eu vou fazer uma comparação com o processo civil, né? Qual é a regra no processo civil? A regra no processo civil é que o autor deve apresentar todos os documentos que ele tenha junto com a petição inicial. Ele pode apresentar documentos posteriormente, só se eles forem documentos novos. Documentos que ele não tinha conhecimento no início do processo. Aí ele junta. Então, na primeira oportunidade que eu tenho, eu preciso produzir toda a prova documental no processo civil. E o réu, na sua defesa, na sua contestação, ele precisa apresentar todos os documentos que ele tenha posse para infirmar os fatos alegados pelo autor na sua inicial. Não é assim a regra do processo civil? No processo penal, eu tenho uma regra diferente. O artigo 231 diz que eu posso produzir provas em qualquer momento. Mas isso não quer significar aí que nós devamos fazer, então, uma simples inversão do processo civil. Não. Por quê? Porque, vejam, eu sei que no processo penal, o ônus da prova é do Ministério Público. E que o juiz, eu já trabalhei com vocês aqui em aulas anteriores o artigo 397 do Código de Processo Penal. Nós sabemos que o juiz ele deve rejeitar a denúncia ou a queixa se ela não se revestir de justa causa. E o que é a justa causa? Já falamos. Justa causa é o conjunto das provas que demonstram que há pelo menos prova da materialidade, prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Então é do interesse do Ministério Público provar a autoria e a materialidade desde o início do processo. Ele não vai guardar uma prova para juntar lá no final. Por quê? Porque ele pode simplesmente levar uma revertida com isso. Né? Pode simplesmente ter rejeitado a denúncia. Então, o Ministério Público, ele tem aí a obrigação probatória de trazer todos os documentos que ele possui, que estão encartados no inquérito policial, desde o início, para que o juiz tenha a certeza, já parta de uma plataforma de certeza quanto à autoria e materialidade. Mas a regra não se aplica ao réu. Voltamos à questão do ônus da prova. Por quê? Porque o réu, ele tem direito ao silêncio, ele tem o direito a se manifestar por último, e ele não é obrigado a juntar os documentos que tem junto com a sua defesa prévia. A resposta à acusação. Pelo contrário, ele pode modular. Ele pode considerar que primeiro ele vai aguardar que o Ministério Público produza provas nos autos, para ao final, lá nas alegações finais, ele decidir se ele junta ou não junta um documento ao processo. Então eu, advogado criminalista, advogado experiente, vejam, posso tomar a seguinte decisão. Bom, o ônus é do Ministério Público, de provar alguma coisa. Eu tenho até aqui uma prova, mas eu vou segurá-la. E vou modular, vou analisar. Se o MP não conseguir provar nada durante o processo, deixa rolar. Eu não vou nem juntar esse documento. Mas se ele conseguir provar alguma coisa, eu junto esse documento para contrapor. O réu pode fazê-lo? Tem total liberdade para isso. Total liberdade. Né? Então, há essa possibilidade de modulação. E isso favorece naturalmente o réu, né? Pela característica própria que o processo penal tem. Né? Isso não seria cabível no processo civil, evidentemente, mas no processo penal é amplamente cabível. Existem limitações a isso, a essa regra de que as partes podem apresentar documentos em qualquer fase do processo? Tem uma hipótese aqui, uma exceção, que eu acho muito interessante de ser mencionada, tá? E que está lá no artigo 479 do Código de Processo Penal, e que diz respeito ao plenário do Tribunal do Júri. No plenário do Tribunal do Júri, durante o julgamento, não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto
que não tiver sido juntado aos autos com antecedência mínima de 3 dias úteis, dando-se ciência à outra parte. Então, funciona dessa maneira. Eu preciso peticionar nos autos e apresentar o documento ou pedir a exibição do objeto pelo menos 3 dias antes, não é, do julgamento, para que a outra parte tenha conhecimento daquilo que vai ser colocado, que é aquilo que vai ser apresentado em julgamento, no plenário. E por quê? Para garantir o contraditório. Só por isso. Garantir o contraditório à outra parte. Para que a outra parte não seja pega de surpresa durante o julgamento no tribunal do júri. Aquele sujeito que fizer a leitura de um documento ou a exibição de um objeto durante o julgamento, pegando a parte de surpresa, a outra parte de surpresa, ele será punido com a sanção da prova ilícita. Por quê? Porque aqui há uma determinação, não pode. E se eu violei essa determinação, eu tornei essa prova ilegal. E se ela é ilegal, ela não pode ser usada no processo. Só que aqui existem outras circunstâncias, né, que eu gostaria de mencionar. A primeira delas, no tribunal do júri, aliás, essa não é uma questão importante, eu quero mencionar outra. Essa regra é uma regra formal. É uma regra formal. E a jurisprudência e a doutrina consideram que ela é uma regra que não pode se sobrepor a uma questão de ordem material que é mais importante, que é a liberdade do réu. Veja, de modo que a liberdade do réu, a sua comprovação de inocência, é muito mais importante do que obedecer a uma regra meramente formal de que eu não poderia fazer a leitura de um documento nos autos. Então a jurisprudência brasileira, ela se orientou no sentido de que essa regra, ela vale de forma absoluta para o Ministério Público, para quem acusa. O acusador não pode se valer desse subterfúgio para pegar o réu de surpresa no tribunal do júri. Se o Ministério Público fizer a leitura de um documento ou exibir um objeto que não constava dos autos e não abrir o prazo para a defesa conhecer aquele objeto, a defesa deve, pela ordem, solicitar ao magistrado que conste em ata, façam isso, tá? Se não constar em ata, não existe no mundo, depois vocês não vão poder alegar. Então, como advogado, vocês levantem a mão e peçam, excelência, pela ordem, o Ministério Público acaba de fazer a leitura de um documento ou apresentou um objeto cuja exibição não foi oportunizada à parte contrária no prazo do 479 do Código de Processo Penal. Solicito que conste em ata esse fato. E se houver condenação do réu, vocês solicitem na apelação a anulação do julgamento pela utilização desse subterfúgio, de uma prova ilícita durante o julgamento. Mas essa regra não se aplica ao acusado. Vejam, invertam a situação. Foi o advogado do réu que apresentou em plenário uma prova nova. Uma prova nova que talvez ele não tenha apresentado, talvez ele tenha feito propositalmente, né? Talvez ele tenha guardado para gerar um efeito de surpresa mesmo, talvez tenha sido a estratégia dele. Ou aquela cena clássica, né, do estagiário entrando, correndo no tribunal do júri, aqui está a prova, né, e aí o advogado pega a prova em mãos e fala, estou surpreso também, surge aqui agora a prova da inocência do acusado, e gera todo aquele impacto, aquele frisson no tribunal do júri. Vejam, então, neste caso, nós diríamos que o interesse da liberdade, que o interesse da inocência, ele suplanta, né, a ilicitude desse documento que poderia ser utilizado. O Ministério Público também vai recorrer, vai dizer que a prova é ilícita, que não podia ter sido utilizada, mas a chance dele obter sucesso é bem menor que a chance do acusado de obter sucesso com a utilização deste argumento. Tá? Então, tenhamos aí claro essa questão. Isso aqui é mais importante.
Essas questões de autenticidade e veracidade são questões materiais que dizem respeito lá ao direito penal, o direito penal mesmo, né? Suporte material, isso aqui tudo já viram em direito penal. Mas para nós aqui em processo penal, o que importa é o 231 e o 479 nesse momento. É o mais importante. Falemos um pouco a respeito de busca e apreensão. Vejam, a busca e a apreensão, ela não é uma prova. A busca e a apreensão é um meio de prova. É um meio de prova. Não dizemos que a busca e a apreensão prove nada, né? Mas ela serve para recolher provas, recolher evidências, recolher elementos que possam provar alguma coisa, né? A busca e a apreensão, ela é um ato, uma ordem determinada por autoridade judiciária competente, onde uma autoridade judiciária determina que se busque e apreenda uma coisa. Buscar e apreender são momentos diferentes. Buscar e apreender uma coisa para que ela possa ser periciada, para que ela possa ser descrita e para que essa descrição possa compor um processo penal. Claro, se for um documento que foi buscado e apreendido, né, ele já consta direto no processo, mas nem sempre é um documento, às vezes é uma coisa que precisa ser ainda descrita, que deve ser documentada, né? Existem duas modalidades de busca e apreensão no Código de Processo Penal. A primeira modalidade é a busca pessoal. Busca pessoal é a busca que a autoridade faz no corpo do sujeito. Então é aquela velha história da polícia que manda você parar, mãos para o alto, fica ali na parede, eu vou fazer uma revista, né? Isso é uma busca e apreensão. A autoridade, se ela tiver suspeita que você possa estar ocultando uma arma, que você possa estar portando droga, que você possa estar portando qualquer objeto ou instrumento de crime que tenha um interesse probatório, é claro, ela tem a legitimidade de fazer essa busca pessoal, tá? Isso fica ao critério da autoridade, que deve utilizar aí critérios de garantia da dignidade da pessoa humana, principalmente quando se trata, inclusive, não é, de policiais homens fazendo buscas no corpo de mulheres, né, onde aí é uma mulher que está sendo revistada, né, nós temos que garantir aí, veja, mesmo que seja um homem, nós temos que garantir a integridade desse sujeito. Mas é muito grave a situação, principalmente quando homens policiais fazem revistas no corpo de mulheres, né? Isso é muito grave. Preferencialmente, portanto, essa busca deve ser realizada por policiais mulheres também. Tá? E eu tenho a busca domiciliar. Né? A busca domiciliar, veja, quando eu disse aqui que ela é totalmente, a busca pessoal é arbitrária, mas eu vou mudar aqui, discricionária ou subjetiva. Tá? Por quê? Porque é um policial na rua que desconfia, por algum motivo que você possa estar portando uma arma e faz a revista. Não é? Ela não é formal, ela é informal. Vamos colocar aqui também. Nós temos que ir melhorando as palavras, né? Para ficar. Ela é informal. Já a busca domiciliar, ela é formal. Veja. Ela é um ato formal determinado pelo magistrado. Então a busca domiciliar, não. Ela não pode ser realizada por qualquer autoridade com uma certa desconfiança de ordem subjetiva. Não. A busca domiciliar ela tem que ser solicitada ao magistrado competente, e o magistrado competente, analisando a situação, ele expede um mandado de busca e apreensão. Mandado de busca e apreensão que só pode, por definição,
do artigo 5º, inciso 11 da Constituição, só pode ser executado de dia, e com mandado expedido pelo juiz natural da causa. Realizar uma busca e apreensão domiciliar sem mandado expedido pelo juiz natural da causa é crime. É crime. É um crime de abuso de autoridade, de invasão de domicílio. E tem que ser de dia. Vejam, é a Constituição que estabelece essa regra. Então eu tenho toda uma formalidade. Vejam, o próprio artigo 5º, 11 da Constituição diz: a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. E aqui ele dá a exceção, salvo em caso de flagrante delito. Vejam, o flagrante delito autoriza a autoridade policial a entrar numa residência a qualquer hora do dia ou da noite. Porque crime não tem hora para acontecer. O crime, aliás, geralmente acontece à noite. Se está acontecendo um homicídio, um estupro, qualquer delito dentro de uma residência, existe uma situação de flagrância delitiva, a autoridade policial está autorizada a entrar na casa para prender em flagrante delito o sujeito e bloquear a atividade criminosa, impedir a consumação do delito a qualquer hora do dia ou da noite. Não é? O desastre também, né? Ou prestar socorro, claro, são situações que autorizam. Mas durante o dia, se não estiver em situação de flagrante delito, não estiver em situação de desastre, se não estiver em situação de socorro, então apenas por determinação judicial. Apenas para isso. E aqui surge aquela questão que sempre é perguntada por todo mundo, né? Ah, mas o que é dia? É aquela história, né? O direito não dá resposta para tudo, né? O direito ele joga uma ideia e depois a doutrina, a jurisprudência que corra atrás para definir o que o direito colocou, né? Vejam, eu quero mencionar para vocês uma situação. Né? Existe muita divergência no significado de dia no ordenamento jurídico. Alguns autores importantes, inclusive, por exemplo, o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, agora recentemente aposentado, sempre defenderam que, olha, dia é um critério físico, de modo que é o anoitecer e o amanhecer. Ou seja, quando o sol cai e quando o sol levanta. Esse é um critério bacana? Sim, é um critério naturalístico. Anoiteceu, amanheceu. O problema é você provar isso, né? Você conseguir trazer isso para os autos. Você vai fazer o quê? Você vai entrar na casa do sujeito, bater uma foto. Estamos entrando aqui agora e ainda tem luz do dia. Como é que você demonstra isso dentro do processo? É um baita problema. Um baita problema. Cada busca e apreensão a gente tivesse que comprovar que tinha sol, né, e que não estava escuro. Então os autores começaram a tentar fixar horários, né? Então acabou prevalecendo um entendimento bem forte na jurisprudência, inclusive brasileira, que é o critério das 18 horas às 6 da manhã. Das 18 horas às 6 horas da manhã é noite. Das 6 horas da manhã às 18 horas é dia. Então vocês vão encontrar muita jurisprudência e muita opinião doutrinária nesse sentido. Recentemente surgiu aí uma dúvida, né? Porque com a lei de 2019, a lei de abuso de autoridade, né, o artigo 22 da lei 13.869 estabeleceu o seguinte, estabeleceu como crime de abuso de autoridade, com pena de detenção de 1 a 4 anos e multa, aquele que cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas da manhã. E com isso, alguns apressados saíram correndo à frente para dizer: a lei de abuso de autoridade regulamentou o significado de noite para o direito penal, de modo que
só é noite entre 21 horas e 5 horas da manhã. Olha, o que eu vou dizer para vocês. Os apressados que saíram para dizer isso cometeram um equívoco. Eles confundiram o significado do tipo penal de abuso de autoridade, que tem finalidades materiais, com o artigo 5º, inciso 11 da Constituição, que tem uma finalidade formal. Vejam, os critérios podem conviver. Vejam, os critérios podem conviver. De modo que continua valendo a opinião, inclusive jurisprudencial, inclusive do Supremo, em alguns acórdãos do Supremo Tribunal Federal, de que eu não posso realizar uma busca e apreensão a partir das 6 horas da tarde, entre 18 horas e 6 da manhã. Mas só configurará o crime de abuso de autoridade previsto no artigo 22, parágrafo 1º, inciso 3 da Lei 13.869 de 2019, o funcionário público que realizar essa busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas da manhã. Ou seja, eu tenho aqui 2 critérios diferentes. Não se deve expedir. Aí vocês vão falar, poxa, ruim esse critério. Sim, muito ruim. Muito ruim. Deveria haver um acordo. Se a jurisprudência brasileira já se orientou nesse sentido de que é 18 a 6, então deveria ser criminalizado para fazer valer a efetividade do direito fundamental previsto na Constituição, de que a casa é um asilo inviolável, deveria ser criminalizada a conduta do funcionário público que adentra entre as 18 e as 6, de modo a reforçar o direito fundamental. É claro que andou mal a Lei 13.869 de 2019 ao criar esse tipo de restrição. Porque ao criar esse tipo de restrição, restringe um direito fundamental e cria dúvida quanto a ele. E nós sabemos que uma lei ordinária nunca é legítima quando ela diminui direitos fundamentais. Ela só tem legitimidade para aumentar direitos fundamentais. A lei ordinária pode aumentar direitos fundamentais, mesmo que a Constituição não tenha previsto, mas ela não tem legitimidade para diminuir direitos fundamentais. Então aqui nós devemos partir do pressuposto que continua, então, valendo a interpretação jurisprudencial de que a noite ela está compreendida entre as 18 horas às 6 da manhã, opinião jurisprudencial muito aceita no Brasil, mas que, infelizmente, se configurará apenas o crime de abuso de autoridade neste período aqui que está mencionado no inciso 3 do parágrafo 1º. Perfeito? Para que nós não tenhamos aí qualquer tipo de confusão entre o direito material penal e o direito formal processual. As hipóteses de cabimento da busca e apreensão, eu vou deixar para vocês fazerem uma leitura do 240, parágrafo 1º, como tarefa de casa. Tá? Ali estão colocadas as hipóteses de quando e o que deve ser buscado e apreendido. Uma leitura bem simples. Por fim, eu gostaria de trabalhar com vocês, no final aqui da nossa aula, uma matéria que eu acho assim, fascinante, né? Que é a questão dos indícios. Né? Os indícios. Eu agora há pouco estava dizendo para vocês que eu particularmente, Matheus, né, quando escrevo meus artigos, eu não gosto da palavra prova. E falei para vocês que não gosto da palavra prova, porque prova para mim é uma palavra no sentido forte. Prova no sentido forte significa aquela circunstância que demonstra um fato. Demonstra um fato. Não é? Mas, na prática profissional, a gente vai percebendo que as coisas elas não trazem uma verdade em si. Elas demandam interpretação. Demandam ser observadas e interpretadas. Então, mesmo a testemunha, quando observa um fato, ela interpreta aquele fato. Mesmo o perito, quando analisa, quando vai realizar ali o seu laudo de corpo de delito, a sua perícia, ele observa e interpreta aquele fato.
de modo que um outro perito pudesse chegar a conclusões diferentes. Vejam. Portanto, eu particularmente hoje prefiro a palavra evidência, no sentido de que o que nós temos são elementos, uns mais fortes, outros menos fortes, que juntos formam o caleidoscópio da prova dentro do processo penal. Ou seja, eu preciso realizar uma integração imaginária dessa prova, desses múltiplos recortes de papel. Eu tenho fragmentos e eu preciso da inteligência de um magistrado, do seu imaginário, que possa reunir esses múltiplos fragmentos, constituindo uma certeza, que é uma imagem que eu tenho dentro do processo. O indício se refere a essa questão. Por quê? Porque tradicionalmente se considera que o indício não é uma prova. Veja, o indício não é uma prova. O Código de Processo Penal, inclusive, no 239, ele nos dá aí um conceito. Ele diz assim: considera-se indício a circunstância. Vejam a importância dessa palavra. Circunstância. O que é circunstância? Voltemos à origem, à etimologia da palavra. Circunstância vem de circunscrevere. Aquilo que circunda, aquilo que está no entorno. Aquilo que está no entorno. Lembrem-se quando eu mencionava para vocês o corpo de delito. Nós estamos voltando àquela conceituação. Eu dizia, corpo de delito é o conjunto dos vestígios deixados pelo crime. Isso é o corpo de delito, que vai desde, por exemplo, no homicídio, o cadáver, até as manchas de sangue, os copos quebrados pela casa, as marcas de sangue no travesseiro, o sêmen encontrado no ralo do banheiro, os fios de cabelo encontrados na pia do banheiro, as impressões digitais deixadas na casa, as armas do crime encontradas na casa. Não é? Vejam, então eu tenho aí um conjunto de elementos sensíveis. Aí eu diria para vocês, existem elementos mais importantes e menos importantes? A depender da circunstância que se coloca, concreta, sim. O cadáver cravejado de balas, ele é o mais importante, claro, porque ele é a prova direta do homicídio. Ele se refere diretamente ao verbo nuclear do tipo. Então, se eu tiro, por exemplo, esse cadáver do local do fato e deixo todo o resto, eu tenho indícios muito fortes de um homicídio, mas eu não tenho a prova direta do homicídio. O cadáver falta. E aí começam a me surgir dúvidas. Poxa, será que aconteceu um assassinato mesmo? Será que isso aqui não é uma cena montada? Será que essa pessoa não foi embora? O que aconteceu? Sempre vai pairar uma dúvida. Sempre vai pairar uma dúvida. Vejam. Se eu deixar o cadáver e retirar as circunstâncias, eu vou ter mais dificuldade de montar a história, de reconstituir a história. Mas eu continuo tendo a certeza do fato. Entenderam? Então, prova direta é aquela que, mesmo retiradas as circunstâncias, fica difícil de compreender o fato. Mas o fato não deixa de existir. Eu tenho a certeza dele. Enquanto um indício, não. O indício é aquilo que, tirando a prova principal direta, eu fico na dúvida. Eu fico num estado de incerteza. Eu fico num estado de perplexidade. Vejam, o indício é importante? Sem dúvida. O indício é importante porque ele ajuda a recontar a história. Mas ele não é determinante no sentido de que ele prove alguma coisa. Ele sempre me faz ter uma ideia. Então é por isso que indício é uma circunstância, é aquilo que circunscreve, é aquilo que está no entorno. E é uma circunstância conhecida e provada. Ela não é deduzida. Eu não deduzo a circunstância, porque aí eu já estou entrando em outra coisa. Né? Eu estou falando de presunções.
tá? Se eu estou deduzindo, eu estou presumindo. E o indício não é uma presunção. Não é uma presunção. Não. Presunção é alguma coisa, a presunção é um exercício mental. Um exercício mental pelo qual eu digo assim: bom, em geral acontece X. Então, neste caso, aconteceu X. Isso é uma presunção. Eu não estou me referindo a nada material. Eu estou fazendo apenas um exercício mental. Em geral, acontece X. Então, neste caso, aconteceu X. O indício não. O indício é uma circunstância conhecida e provada. Então, quando, por exemplo, eu digo manchas de sangue na parede, fios de cabelo encontrados na cama, da vítima, copos quebrados pela casa, impressões digitais deixadas nos objetos da casa. Tudo isso são elementos materiais, são elementos que puderam ser constatados, que estão presentes, que podem ser isolados cientificamente pela perícia. Então eles são conhecidos e estão provados. Mas eles ainda não são a prova direta. Eles são circunstâncias, não é? Que têm relação com o fato. Tem relação com o possível homicídio? Tem. Eles têm relação com o possível homicídio. E esse conjunto de circunstâncias conhecidas e provadas autoriza, segundo 239, por indução, concluir sobre a existência de outra ou outras circunstâncias. Então eu diria mais ou menos assim: dado esse conjunto de elementos que estão espalhados nessa casa, não tem um cadáver, mas dados os elementos que estão colocados aqui, eu posso afirmar que um crime aconteceu. E aí a grande questão que surge, não é? Pode parecer uma questão filosófica, mas eu acho que não é. É muito interessante, é que o Código de Processo Penal, ele optou por utilizar a palavra indução. Vejam. Mas a doutrina brasileira, ela contesta que esse procedimento seria indutivo. Indutivo. Os doutrinadores, vou pegar um aqui só, o Eugênio Pacelli de Oliveira, mas antes dele o Torinho, o Hélio Tornag, o Frederico Marques, disseram: olha, isso não é um procedimento indutivo, isso é um procedimento dedutivo. O legislador errou aqui, falou indução, mas deveria ser dedução. Ora, vocês vão se recordar lá das aulas de metodologia, e eu não sei quem ministrou a metodologia para vocês, mas com certeza o professor de metodologia mencionava que a indução é um procedimento que parte, assim, grosso modo, né? Grosso modo, é um procedimento que parte do específico para o geral, do particular para o geral. E que a dedução é um procedimento que parte do geral para o particular. Não é? Eu acho que o legislador ele não cometeu aqui um equívoco. Eu acho que ele acreditava realmente que o procedimento fosse indutivo. De modo que, por exemplo, encontrado este batom sobre a minha mesa, não é? Este batom pudesse me levar ao entendimento da existência de uma outra coisa. Por quê? Porque esse é o pensamento que é marcado pelo positivismo científico. O positivismo científico acredita, ou tinha essa crença, de que as coisas carregavam a sua própria verdade e que, a partir da observação de uma coisa, eu pudesse desdobrar logicamente esta coisa em outra. Veja. E chegar a uma outra conclusão. E aí, se nós partíssemos dessa crença, a indução estaria correta. Mas a questão que está colocada aqui
é que o próprio artigo 239 diz que indício é uma circunstância, algo que circunscreve, algo que está colocado na periferia, um conjunto periférico de circunstâncias que dizem respeito a uma questão principal. Então, se o indício é um conjunto periférico de circunstâncias que circundam uma questão principal, então eu estaria falando de questões gerais que deduzem uma questão específica. Perceberam? Pode parecer filosófico demais, mas não é. É uma questão procedimental. Amanhã ou depois vocês vão fazer um curso de perícia criminal e vão atuar como peritos criminais. Está aí uma excelente profissão para vocês. Né? O pessoal acha que só existe a profissão de juiz e promotor e advogado no direito. Muito pelo contrário. Né? Eu, particularmente, adoraria ser perito criminal. Né? Adoraria. Acho que seria uma especialização em criminalística e especializações importantes em criminalística e criminologia para atuar como perito criminal. Seria fantástico. Né? Seria fantástico. Então, veja, é uma questão procedimental importante. Eu, particularmente, tendo a crer com o Eugênio Pacelli, com o Torinho, com o Tornaghi, que é um procedimento dedutivo, onde eu recolho fragmentos que foram deixados na cena do crime, e dados esses fragmentos nos seus aspectos mais gerais, eu deduzo a existência de um fato particular. Qual fato particular? O crime, embora não tenha ainda a prova efetiva do crime. Então, para resumir, né, na doutrina tradicional do processo penal, o que autoriza uma condenação é a prova direta. E a prova direta é aquele elemento dentro do corpo de delito que demonstra o verbo nuclear do tipo. E indício é aquela circunstância que se refere ao verbo nuclear do tipo, mas que não demonstra o verbo nuclear do tipo. Essa aula é importante porque agora é que eu faço o fechamento do corpo de delito. Porque quando eu apresentei para vocês lá no início o corpo de delito, eu disse, olha, corpo de delito é o conjunto dos vestígios do crime. Mas existem vestígios mais importantes e vestígios menos importantes, sem dúvida. E eu vou dizer que são vestígios mais importantes aqueles que dizem respeito mais proximamente ao objeto material que é visado pelo verbo nuclear do tipo. Então, se no homicídio eu tenho matar alguém, então do conjunto do corpo de delito, dos vestígios deixados pelo crime, o cadáver é o mais importante. O cadáver é o mais importante. O sangue, todo o demais que eu mencionei aqui, é importante? É importante, mas não é tão importante quanto o cadáver. E a mesma situação vai ser aplicada aos outros delitos que vocês imaginarem. Ao contrabando, ao descaminho, ao furto, ao roubo, ao latrocínio, à corrupção, ativa ou passiva, ao peculato, né? A condescendência criminosa, tudo, né? Tudo que vocês puderem imaginar. A injúria praticada, né, pelo Facebook, pelo Instagram, por carta. Vejam. Então eu tenho aqui uma ordem de importância. Tá? Tanto a prova do fato principal, a prova direta, quanto os indícios compõem o conjunto das provas que devem ser integradas imaginariamente pelo juiz, de modo que o juiz ele deve reconstruir a cena do crime, de modo a dizer, com base nesse processo, eu posso afirmar que nós temos aqui uma certa certeza de que o réu é culpado, e aí se condena, certeza de que o réu é inocente, e aí se absolve, ou dizer que, no conjunto dessas provas aqui reunidas, não há certeza de nada. E se não há certeza de nada, o próprio Código de Processo Penal, né, lá no artigo 386, inciso 7º, já nos dá uma solução, indúbio pro réu, e, portanto, ele deve ser absolvido pela falta
de provas. Com isso, eu termino a apresentação da aula de hoje e permanecerei aqui se alguém quiser fazer algum tipo de pergunta ou de esclarecimento a respeito dos fatos que nós levantamos hoje.